Olá, meus queridos alunos, alunas, pós-graduandos da turma de Direito Imobiliário do Legale, MBA em Direito Imobiliário, Online 10. Bem, gostaria de começar essa aula de hoje, do dia 29 de março de 2021, agradecendo a vocês todas as mensagens das redes sociais. Tá? Muito obrigado, vocês são maravilhosos, as perguntas, as indagações, os elogios, enfim, as críticas que eu também recebo, e agradeço tudo. Eu acho que o professor ele tem que ser plurimo, tem que ser múltiplo, então ele tem que realmente compreender todo esse gigantismo que é a nossa função de levar a vocês as informações via curso de pós-graduação. Então, meu muito obrigado pela manifestação de vocês, sempre tão gentis, agradeço muito, viu, pessoal? Mantenham esse contato, e para quem não tem ainda, por favor, procurem as redes sociais, o Facebook, o Instagram, o Telegram, enfim, me procurem, encaminhem as mensagens, sempre uma honra, sempre um prazer estar aqui com vocês, tá? Outra coisa importante é que eu tenho grupos, Tenho o grupo imobiliário 9, grupo imobiliário, 8, grupo imobiliário 7. Se vocês puderem, então, sei que fica complicado, porque vocês não estão fisicamente em sala de aula, mas se puderem criar o grupo MBA Imobiliário Online 10, também ficará bacana, e é também um caminho para vocês se conhecerem, para vocês se irmanarem. Tá bom? Fechou? Bacana! Então nós vamos voltar ao nosso estudo da posse. A posse, na realidade, como instituto civil, eu acho que é um dos melhores e mais bonitos institutos civis que nós temos. Muito preciso, muito amparado pela doutrina, muito amparado pela jurisprudência, de ampla discussão. Vocês vejam que nós vamos passar por aqui, como diriam os franceses, en passant, porque é um curso de um ano, a gente tem que dar uma lista imensa de disciplinas para vocês, mas, como eu digo sempre, quer construir torres altas, comece com as fundações. Então nós precisamos de compreender muito bem posse imobiliária, e propriedade imobiliária, para que então nós possamos avançar no estudo da nossa matéria. Vocês já viram até agora a grandiosidade da posse, e agora nós vamos entrar numa parte mais prática, da posse, uma parte mais do nosso dia a dia, começando pela classificação da posse. Vejam vocês que todas as vezes que eu me deparo com classificação, o aluno sempre me pergunta: professor Durval, por que eu classifico? Classificação das ações, classificação da propriedade, classificação da posse, classificação dos contratos, classificação das obrigações, enfim. Porque necessariamente os estudiosos classificam, classificação das borboletas, enfim. Existe cada disciplina, cada ciência, e nas suas várias disciplinas classificam tudo aquilo que pode ser e deve ser classificado. A classificação, ela vai nos auxiliar, na compreensão do tema. Então, a classificação quer dizer aproximar os iguais e afastar os desiguais. Isso nos auxilia no ensino da metodologia científica. Quando nós chegarmos ao parecer imobiliário, essa aula é uma aula que eu sou apaixonado, eu gosto demais de dar essa aula. Essa aula está prevista para 25 de outubro, desse ano, 25 de outubro, parecer imobiliário. Está prevista, porque às vezes nós podemos adiantar, às vezes podemos atrasar uma aula, enfim, vai depender da evolução do curso. Mas de toda sorte, essa é a previsão no nosso organograma, tá? Então, classificar é isso. Então, eu sempre brinco que quando você chega numa sala de aula, você fala: olha, estude essa sala. Mas assim é difícil. Então, eu vou separar
né? Por time de futebol eu vou separar por idade, eu vou separar solteiro ou casado ou divorciado, viúvo. Quer dizer, eu farei separações aproximando os viúvos com os viúvos, né? Os solteiros com os solteiros, de repente os casados com os casados, enfim, vamos separando por faixa etária. Isso vai me ajudar a estudar aquela sala, classificando as pessoas que estão assistindo aula nela, tá? Então isso é a classificação. Classificação é uma medida de metodologia, uma providência de metodologia científica, a qual nos vai auxiliar no sentido de compreender a grandeza do tema que nós estamos enfrentando. Neste momento nós estamos enfrentando a posse. Antes de nós prosseguirmos, eu vou fazer algumas recordações, você vai fazer alguns reviews, você vai falar, professor, não é possível, nós vamos voltar pouquinho. Nós vamos voltar pouquinho na matéria, pouca coisa só para poder avançar. Então, lembrando que a posse por si só não é um direito real. Não é um direito real. Quantos direitos reais nós temos, turma? Boa! Nós temos 13 direitos reais. 12 são imobiliários e um direito real não é imobiliário, ele é mobiliário, eu tiro o I. Ele é o penhor. Lembra do penhor da Caixa Econômica Federal? Não é que você leva as joias, a Caixa te dá um empréstimo, você deixa as joias em penhor, tá? Então esse é o penhor, não nos interessa, que ele é só para coisas móveis. Para nós vão nos interessar as coisas imóveis, e aí nós temos 12 direitos reais, e a posse não está entre eles, a posse como instituto. Então a posse está no direito das coisas, mas não está nos direitos reais. Então isso é muito importante, nós não entramos nos direitos reais, nós vamos estudar os 12, tá? Ainda esse semestre, se possível, mas deixando claro para vocês de que nós não enfrentaremos a posse lá. Lógico que a posse sempre estará vinculada a um outro instituto, por exemplo, né, a superfície, né, o superficiário, ele tem o direito real de superfície e também tem a posse da fazenda onde ele vai plantar. Então a posse, ela virá umbilicalmente ligada com o direito real. O proprietário, eu sou o proprietário deste computador e tenho a posse dele. Tá? Então veja, mas são institutos diferentes. A propriedade é um instituto e a posse é outro, porque se fosse o mesmo instituto estariam reunidos no mesmo capítulo, no mesmo título, e não estão. Muito pelo contrário, estão separados, né, pela parede dos direitos reais. Miguel Reale, sua comissão de notáveis, que foi em 1969 se reuniram para reformar o Código Civil de 16, não quiseram e não tiveram nenhuma possibilidade de incluir a posse dentro dos direitos reais. Então ficou essa parede, os direitos reais do lado de lá e a posse do lado de cá, tá? Então só para a gente nunca esquecer isso daí, a posse pode estar ligada à propriedade, pode estar ligada a vários outros direitos reais. Sim, sem dúvida nenhuma, mas ela sozinha não é um direito real. Tá? Ela de forma isolada, ela não é um direito. Ela é um direito, mas não é um direito real. Fechou, pessoal? Bacana. Nós já vimos, inclusive, isso daí, né? A posse como direito, né? Nós chegamos a dar uma olhada em Eric, que fez um estudo, teoria simplificada. Se você um dia puder, nas férias, dar uma lida, né? Recomenda-se, né? Título de pós-graduação, uma leitura agradável, uma leitura bacana. Muito pequenininho o livro dele, Teoria Simplificada da Posse. O próprio nome já diz, né? Simplificada da Posse. Muito bem. Então nós vamos classificar agora a posse. Aí você vai falar o seguinte, professor Durval, nós temos essa classificação da posse. Ela está, né, lá no Código Civil. Não propriamente vamos dizer assim, num dispositivo, num capítulo isolado, mas temos aqui, por exemplo, a posse sendo classificada de boa-fé, justa no 1200. Não há assim um capítulo para a classificação especificamente, não é?
ela está misturada a posse, né, o capítulo 1 da posse e sua classificação, e depois o capítulo 2 da aquisição da posse. Tá? Até muita gente diria que a posse deveria ficar num capítulo e a classificação em outro. Não há necessidade, né? Ela pode muito bem, né, ter essa simbiótica, né, com a posse e estar no mesmo capítulo e não num capítulo separado, como eu acabei de dizer. Ela está ligada à posse, né, mas não tem, como tem a aquisição e a perda e os efeitos, um capítulo especial para a classificação. Muito bem, vamos começar com a primeira classificação da posse, que é a posse direta e a posse indireta. Vejam só, pessoal, posse direta. Então coloquem lá, posse direta. Eu vou ditar, agora eu vou ditar, tá? Diz-se para o possuidor que detém materialmente a posse. E a indireta, coloquem lá. Diz-se, indireta, tá, pessoal? Diz-se do possuidor que transferiu temporariamente a posse material para outrem. Ponto. Muito bem, aqui é muito importante que nós saibamos o seguinte. Isso é um ponto que, antes de nós evoluirmos, eu gostaria muito que você prestasse atenção, tá? Porque nós vamos enfrentar várias vezes isso daqui no nosso curso e eu quero a sua atenção especial. Eu vou começar com um relógio e vou passar daqui a pouco para um imóvel. Esse relógio é meu, eu detenho a propriedade dele. Inclusive, nesse relógio especificamente, eu tenho até a nota fiscal, tá no meu nome, então eu sou o proprietário. Então veja, eu sou o proprietário e estou na posse. Então presta atenção, eu sou o proprietário, estou na posse. Estou usando o relógio, porque a posse requer ação, a posse requer exercício. A posse é um verbo: usar, frutificar, dispor e reaver, né? Então eu estou usando, então estou na posse. Circunstancialmente também sou o proprietário. Mas, né, se você estivesse fazendo uma prova, por exemplo, e eu estivesse na sala olhando vocês, é uma circunstância natural, para ver se não cola, não fala com o outro, aquela coisa ali, né, de prova. E aí o que você faz? Você fala: professor, o senhor poderia me emprestar o seu relógio, porque eu não trouxe o relógio e eu não quero ficar perguntando a hora todo momento. Muito bem, então está aqui o relógio para você. Veja que eu, titular da posse, desloquei a minha posse para outra pessoa. Presta atenção. Nesse deslocamento, você vai me dizer o seguinte: perdi a minha posse? Não. Não por esta classificação. Porque esta classificação vai dizer o seguinte: quem detém materialmente o relógio agora é o meu aluno. Então, o meu aluno tem a posse direta. E eu, Durval, que transferi essa posse para ele, não estou mais de posse do relógio. Tenho uma posse fictícia, chamada indireta. Ele detém a posse material real. Ele está usando o relógio. Eu não estou usando mais.
Professor Durval, mas se você não está usando mais, né, como é que você pode ter posse? Então, essa é a primeira classificação da posse e a doutrina me chama, né, me denomina, me passa a denominação de possuidor indireto. Eu tenho uma pergunta imediatamente, professor Durval. Pois não. Então faça a sua pergunta. Professor, e quando a posse está com o proprietário, como ela se chama? Chama-se posse. Aliás, essa foi uma pergunta de um concurso oral da magistratura e o aluno saiu-se muito bem, o candidato a magistrado. Tanto é que hoje é juiz. O desembargador, né, avaliador da banca, pegou a caneta dele e disse o seguinte: em relação à posse, o que eu tenho agora em relação à caneta? Aí o aluno disse: posse. Aí o desembargador falou: eu vou te passar agora para que você use a caneta. Então ele deu a posse desta caneta para o postulando ao cargo de magistrado e pediu para que ele desenhasse alguma coisa. E perguntou ao candidato: em relação à posse, como você classificaria a sua posse nesse momento? E o candidato disse: Excelência, eu tenho materialmente a coisa em minhas mãos, então eu tenho a posse direta, e o senhor que me transferiu a posse, que deslocou a posse para mim, tem a posse indireta. O desembargador falou: parabéns, pode me devolver a caneta. Aí o aluno foi lá, o candidato a juiz foi lá, entregou a caneta para o desembargador e o desembargador disse: e agora o que eu tenho? O postulando disse: posse. Então preste atenção. Quando o prédio que você já sabe é sinônimo de bem imóvel, pelo amor de Deus, não faça como as pessoas que confundem prédio com prédio de apartamento. Também é um prédio. Mas um terreno vazio é um prédio, uma fazenda sem construção é prédio, um sobrado é prédio, uma casa terra é prédio, um quarto e cozinha é prédio, um prédio é prédio. Prédio é sinônimo de bem imóvel. Quando você não quiser falar bem imóvel, fale prédio, você está perfeito. Mesmo que seja um terreno vazio. Tá perfeito. Então vamos pensar na figura do Durval. Estou agora aqui no meu apartamento, no meu estúdio, gravando uma aula para vocês. Fechou? Fechou, professor Durval. Então o senhor tem a propriedade do seu apartamento? Tem a propriedade do meu apartamento. E também tenho a posse. Estou na posse do meu apartamento porque eu estou usando o meu apartamento. Então como se chama a minha posse? Posse. Se eu alugar o apartamento, presta atenção, quem terá a posse material do apartamento? Boa, senhores, o locatário. Então o locatário terá a posse direta e o Durval a posse indireta. Então, só para a gente poder avançar, eu só vou usar, presta atenção, porque eu não admito que um especialista erre a palavra. Eu não admito. Não é possível. Você tem que dominar a palavra. Todas as vezes de hoje até o dia da sua morte, que você não sabe se vai demorar e se vai doer, você ouvir a expressão direta ou indireta, você já sabe que a posse está deslocada do seu titular. Então anote aí no seu caderno. Vamos lá, vou ditar agora. Todas as vezes que eu ouvir a expressão, todas as vezes que eu ouvir a expressão posse direta ou posse indireta, vírgula, imediatamente vou saber que a posse está deslocada de seu titular. Imediatamente vou saber que a posse está deslocada do seu titular. Ponto. Quando a posse está com o seu titular, ela se chama posse. Ponto.
assunto mais do que encerrado. Então, emprestou a sua casa da praia para o seu irmão Arquibaldo? Emprestei, professor. Minha casa da praia, ele inclusive já está lá. Me mandou um WhatsApp agora, falou que chegou bem de viagem, correu tudo bem, está lá com a família, quietinho lá, né? Está usando a minha casa. Nesse momento instalou-se um comodato, que é um empréstimo gratuito de coisas infungíveis. Então nós vamos ver isso daí em contratos imobiliários. Então o que vai acontecer nesse momento que seu irmão ingressa na casa? Ele passa a ter a posse direta e você, proprietário, passa a ter a posse indireta. O dia que ele voltar, ele entregar as chaves, como se chama essa posse? Boa, turma, posse. Simples, básico, humilde, assim. Então, ouvir a expressão numa escritura, num contrato de locação, não importa, direto ou indireto, eu parei a minha cabeça e já falo, opa, a posse está deslocada do seu titular, já sei. Como você já sabe? Pela expressão, posse direta e indireta. E aí nós vamos para o Código Civil Brasileiro, porque logo depois daquele conceito de posse, que não é um conceito de posse, ele tem um olhar para o possuidor, lembre-se, considera-se possuidor. Então, o 1197 diz o seguinte, anotem lá, 1197 do seu código, mas não anota o que eu vou dizer, né? Só coloca lá 1197. A posse direta. Opa, professor Durval, posse direta. Bem que o senhor falou que quando eu vi a expressão posse direta, eu fui pegar uma caneta aqui. Posse direta, eu já sei que a posse está deslocada. Como é bom ser um especialista, né? Como é bom. Já começou o artigo, eu já sei do que ele vai tratar já de cara. De pessoa que tem a coisa em seu poder. Presta atenção. Detém materialmente a coisa. Temporariamente. Em virtude de direito pessoal ou real. Me dê um exemplo de um direito pessoal. A locação. A locação é um direito pessoal. Me dê um exemplo de direito real. Dou um exemplo de direito real. A superfície, que é temporária. O superficiário terá a posse direta e o concedente a posse indireta. Não anula a indireta. Não anula. Elas convivem, presta atenção, elas convivem harmonicamente. O fato de o titular da posse transferir a sua posse a outrem por um negócio jurídico, presta atenção, não anula a posse do transmitente. Não anula. Ambos têm posse. Só que a doutrina classificou. O que está urinando no lavabo tem a posse direta. E quem transferiu a posse para ele tem a posse indireta. Mas quem transferiu não tem posse. Não é isso que o código diz. O código diz: não anula a posse de quem aquela foi a vida, podendo o possuidor direto defender a sua posse contra o indireto. Vamos lá, vamos dar um exemplo disso daí, para a gente poder compreender perfeitamente isso daí, né? E nós avançarmos aqui na nossa matéria. O Durval aluga um apartamento para uma pessoa em São Paulo. Presta atenção. Antes do aluguel, o que eu tinha? Propriedade e posse. Como é o nome da posse? Posse. A posse estava com o proprietário. Posse com o titular. Posse. Eu aluguei. A pessoa passou pelo meu apartamento e pegou as chaves. Muito bem, nós vamos voltar um pouquinho para trás na nossa matéria, né? Vamos falar sobre a aquisição da posse. Vocês lembram?
E essa aquisição da posse foi o que? Simbólica ou ficta, porque ele pegou as chaves. Vamos para frente. Vai adentrar no imóvel e vai passar a primeira noite lá. Quem detém materialmente a coisa agora? O locatário. O locatário. E o locador tem a posse indireta, porque o artigo de lei diz: a posse direta não anula a indireta. Mas, presta atenção, você vê como o artigo é insuperável. 1997 é um quadro mágico. Diz o seguinte: o locador saia do meu imóvel agora. O cara falou: pera aí um minutinho, estou pagando o aluguel, estou pagando o condomínio, estou pagando tudo, não comecei agora a locação. Saia por quê? Você vai fazer alguma reforma? Seu filho vai morar aqui? É uma hipótese de requerimento prevista na lei de locações, que é o professor Durval que vai dar essa aula para vocês. Locação? O que é isso, professor? Fala para mim que seria isso daí. Seria porque eu amanheci de cueca virada e quero meu apartamento agora. Não é amanhã, não é depois da manhã, é neste momento. Então ligue agora para uma empresa de mudança e caia fora do meu apartamento. A pessoa vai se sentir, nós vamos ver daqui a pouco nos efeitos da posse, incomodada com essa situação. Incomodada com essa situação. E o dono já disse: eu te dou 4 horas para você mudar. Daqui a 4 horas eu vou encostar aí com a polícia para tirar você daí. Ok. O senhor não tem nenhum direito de fazer isso, pelo contrário. Mas eu vou fazer. O que esse locatário fará? Ele vai entrar com uma ação chamada manutenção na posse. Exatamente o finalzinho do dispositivo. Podendo o possuidor direto defender a sua posse contra o indireto. Falou: o senhor não vai me tirar daqui? Não comecei agora a locação. De jeito nenhum. Então eu vou ingressar com uma ação para defender a minha posse. Então aí está no finalzinho: podendo o possuidor direto defender a sua posse contra o indireto. Agora fala para mim, é ou não é um curso lindo esse curso de direito imobiliário? Hein, pessoal? Não é lindo? Ah, eu sou apaixonado por ele, viu? Então nós vamos fazer o seguinte: nós vamos dar uma pausa agora nesse primeiro bloco. Vocês anotaram, né? Artigo 1197. Nós voltamos daqui a pouquinho só para dar um arremate nesse assunto e já avançamos para posse justa e injusta. Fechou, pessoal? Até daqui a pouco, não saia daí.